nos deixam. E aqui tem mais um caso, por exemplo. Essa é muito impressionante, essa história que a gente vai contar agora. Tá entre as reportagens mais lidas na nossa página do UOL desde cedo e que tem a ver com um político que reclamou porque a propina foi dividida em muitas vezes. Olha aqui essa reportagem assinada pela Natália Portinari e o político gaúcho que se queixou de uma propina que foi parcelada em 30 vezes. E aí ele reclamou isso. É o deputado federal Luiz Carlos Busato, ele é do União, do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Canoas, que é uma cidade metropolitana lá de Porto Alegre, e ele é citado em uma delação sob a suspeita de ter recebido propina em contratos na área de saúde que foram firmados pelo município na sua gestão entre 2017 e 2020. Em áudios que foram apresentados pelo delator, um médico, inclusive, que estava à frente de uma organização social que prestava serviços à prefeitura na área de saúde, o então prefeito negocia os valores e começa a reclamar. Reclama dos atrasos e reclama, inclusive, de isso ser parcelado. Em um dos áudios, o então prefeito cobra o médico depois de aumentar os repasses à organização social. E ele diz, bom, então, se estamos aumentando 4 milhões, 5 milhões, acho que tem condições de o grupo, né, que ele participava, pegar uma parte e acertar conosco. Vamos assistir, ouvir, na verdade, esse áudio que foi apresentado aí como uma denúncia por parte do delator. Falando em pagar a dívida da coisa, não foi isso que eu acertei com o Germano, não foi isso que eu mandei acertar com vocês. Eu autorizei aumentar para que vocês tivessem um fôlego, parasse o problema também, porque o que atinge vocês atinge nós. Nós somos parceiros, nós estamos aqui, são dois irmãos siameses. Os caras te cravam um prego no teu ombro, dói em mim aqui também no meu. O que o Xaxá vem me trazer e o Germano? Não, o caso se comprometeram, então de agora em diante, ele vai pagar o do meu, não vai deixar atrasado o meu, porque se o meu sócio vira uma bola de neve que daí não tem mais como buscar. Propôs que pagar em 30 parcelas 120. Não, 30 meses não tem como, Lucas. Ah, mas tem problema de eu conseguir, como é que eu retiro o dinheiro, não sei o que, bom, não sei. Tem que achar uma maneira. Né? Os compromissos precisam ser cumpridos. Tá. O que eu estou pedindo para ti é que a gente cumpra o que é mais sagrado entre nós, que é o nosso compromisso. Não, e ainda usa a palavra sagrado, né, Sakamoto? O que é mais sagrado entre nós, que é o compromisso do pagamento da propina. É escandaloso isso, né? Ele foi procurado pelo UOL, ele negou, o ex-prefeito negou a autenticidade dos áudios, diz que não cometeu nenhuma irregularidade. No entanto, as investigações contra ele não são de hoje e também tem aí outras denúncias. Né? Tem uma investigação aí de um prejuízo de 22 milhões de reais. Ele ocupou a prefeitura entre 2017 e 2020. O Ministério Público lá do Rio Grande do Sul apontou que haveria um superfaturamento e sobrepreço nos contratos de saúde do município e que essa organização recebia mais de 10 milhões por mês para administrar contratos na área de saúde. E eles estão aí analisando um prejuízo apontado pelos promotores estaduais aos cofres públicos de 22 milhões e 800 mil reais. Quer a propina, mas não quer parcelada, Sakamoto. Não, e o melhor de tudo, Fabiola, esses diálogos, essa gravação é deliciosa, né? Ele deu uma bronca por conta da interrupção de pagamentos, né? Do cascalho que estava caindo no bolso dele. E ele falou, ó, o que me interessa é o nosso acordo, a gente não pode ficar indefinidamente na esperança de, agora tem a Polícia Federal, tem, não sei o que vai acontecer. Porra, desculpe o linguajar, se nós já fizemos um esforço de aumentar de 16 milhões e meio para 21 milhões, e aí vem a cereja do bolo. O Busato reclamando que não pode ficar um ano sem receber, aspas, a cada peido da Polícia Federal. Fecha aspas, né? Ou seja, além da cobrança de propina descarada, além sabe, da situação insólita, né? De alguém propor a parcelamento da propina e ele ficar bravo por conta disso, né? E o que está mostrando esse diálogo? Que o ex-prefeito e hoje deputado federal não estava preocupado de maneira alguma com a Polícia Federal e com a investigação. Falou, se vira, não importa a Polícia Federal, eu quero o meu cascalho. Né? Ou seja,
ele não está importando, não está se importando com a instituição de fiscalização da coisa pública. Ele falou, não importa, me paga. E ele está tendo como interlocutor uma pessoa que já tinha sido, inclusive, presa em uma, em uma ação, em uma operação relacionada ao monitoramento da coisa pública. Fabiola, é um áudio que é um tapa na cara, não apenas dos eleitores de Canoas, mas também do Rio Grande do Sul, de uma maneira geral. Bom, o Josias daqui a pouquinho reflete sobre isso, que ele está indignado com esse caso desse político gaúcho. Que punição que deve ter, hein, Josias? Porque a gente vê que isso vai e volta na política, prefeito, e que tinha contratos aí extremamente suspeitos, alvo de investigação, e agora com esse áudio é possível ver como é que as coisas andavam por lá. Não é à toa, Fabiola, que candidatos que se dizem antissistema proliferam, têm sucesso no Brasil, né? Porque esse tipo de episódio vai formando uma aversão do brasileiro à atividade política. Aí alguns políticos dizem, não se pode criminalizar a política. Em verdade, quem criminaliza a política são os criminosos que participam da política para cometer crimes. Esses são os responsáveis pela criminalização da política. E nós estamos vivendo hoje uma propinocracia. A propina está presente na distribuição de verbas do orçamento, está presente nas administrações municipais, nas estaduais e também na administração federal. A propina por toda parte. Aqui é um caso clássico. Esse deputado federal, Luiz Carlos Bosato, ele admite em diálogos vadios, que foram captados ali por uma pessoa que, pilhada em flagrante pela Polícia Federal, se tornou uma delatora, esta pessoa, que fazia negócios com o prefeito. Então ele foi gravado numa conversa vadia. Nessa conversa, ele se apresenta como o corrupto clássico, aquele que coloca o seu interesse acima de qualquer outro interesse. Ele não está interessado nos... Ele foi prefeito, né, de 2017 a 2020, esse Luiz Carlos Bosato, é bom sempre repetir o nome, né? Foi prefeito, não estava interessado na população da cidade, né, de Canoas. E é uma cidade, nós não estamos falando dos fundões do país, não, estamos falando de uma cidade de porte médio, de um estado esclarecido politicamente, como é o estado do Rio Grande do Sul, fica próxima ali de Porto Alegre, fica na região metropolitana de Porto Alegre, portanto é um lugar privilegiado do Brasil. Então esse personagem está ali roubando em Canoas, descaradamente, e aí o acerto dele teve um atraso, a propina não chegou na hora, então ele faz um arranjo, olha, eu quero o do mês e eu quero o atrasado. E aí fica aquela discussão, e ele demonstra, ele revela um desprezo inacreditável pelos órgãos de controle. Aí menciona uma flatulência, não vou dizer a palavra que ele disse para não dar a ele cartaz, ele diz que uma flatulência da Polícia Federal não pode levá-lo a negligenciar o pagamento do atrasado dele, a propina que ele queria receber. Então isso mostra, Fabíola, como está desmoralizada o sistema, como está desmoralizado o sistema de controle no Brasil, né? O sujeito está lá com a Polícia Federal no seu encalço, e tanto foi efetiva a investigação que a polícia obteve uma delação que agora deixa o deputado federal, ex-prefeito, em maus lençóis, né? Ele nega, diz que a conversa não é real, daqui a pouco fala que é coisa de inteligência artificial, né? Mas isso mostra, Fabiola, a que ponto chegamos, né? Porque a corrupção deixou de ser um assunto para o mundo da política, mas não deixou de ser percebida e de incomodar o eleitor. Então, o eleitor olha essas cenas e fala, puxa, a que ponto chegou o Brasil, né? Nós imaginávamos que viraríamos essa página, mas aqueles que estavam responsáveis pela investigação transgrediram o Código Penal, eles próprios, e quem era condenado, quem estava preso foi solto, quem estava condenado teve a sentença cancelada, e quem aguardava na fila com receio de ser preso, ficou tranquilo. Então restaurou-se no Brasil a imoralidade. E assim estamos vivendo. Isso não é um processo imune a reações, não. O eleitorado reage, às vezes adequadamente,
às vezes inadequadamente, mas em algum momento, Fabiola, o sistema político e jurídico no país precisa encarar a sério esse flagelo, o flagelo da corrupção. Porque hoje, um sujeito como esse, tão desqualificado, gravado nesse diálogo vadio, ele não tem a menor preocupação, porque ele sabe que não vai dar em nada, vai resultar em impunidade. Já embolsou o roubo e vai ficar impune. Pessoal perguntando qual é o partido dele, é a União Brasil. É o partido do deputado federal Luiz Carlos Busato. União, lá do Rio Grande do Sul. Bom, a gente vai a mais um intervalo. Né, Fabiola? Só para deixar bem claro para quem está acompanhando, a União Brasil é uma cruza do antigo DEM com o PSL, que foi o partido que o Bolsonaro usou para chegar à presidência em 2018, como antissistema, como o inviolável à corrupção.